Hoje eu trouxe para vocês mais uma resenha de livro. Eu tô relendo todos os meus livros de confeitaria para trazer uma resenha completa para vocês, indicação. Lá no Instagram vocês têm me pedido demais isso. Sempre que vocês veem nos stories eu estudando, eu com meus livros, vocês têm pedido. Então eu vou fazer resenha de todos os livros de confeitaria que eu tenho. Vou começar com esse aqui, que é o La Rousse das Sobremesas, tá? Ele é um livro bem bonito, bem completo, ele é do Pierre Hermé. Ó, ele é um livro bem grosso, pra vocês terem uma noção. E ele é bem bonito mesmo. Um dos meus favoritos ali na parte estética mesmo. Então, assim, pra quem não conhece, esse aqui é um livro de receitas. Ele traz pouca introdução de confeitaria, pouco material teórico de estudo. Então, ele é um livro de consulta mesmo, pra você ler, aprender ali novas receitas, né, alguma coisa de técnica, e depois você tá vindo consultar ele quando precisar. Quem não conhece o Pierre Hermé, ele é um escritor, é um chefe, né, é um confeiteiro e chocolatier, na verdade, ele é francês. Ele já escreveu mais de 40 livros, tá? Tem vários livros bem legais. Ele começou a trabalhar com confeitaria com 14 anos, fez um estágio lá numa confeitaria bem famosa da França, e aí foi escalando. Ele já foi chamado até de o Picasso da confeitaria pela Vogue, então é um chefe bem conhecido e bem famoso. O que eu achei aí de valores desse livro na internet, para vocês terem uma noção de quanto ele custa. Ele é um livro de 2002, então ele não tem receita contemporânea. Além dele ser um livro francês, ele é um livro antigo, então só traz receitas clássicas. Como eu falei, né, é um livro francês, então tem muita receita que não é tão palatável para os brasileiros. E quando eu falo disso, eu não tô falando em relação ao açúcar, porque eu também não gosto de receita muito doce, mas tem muita receita com bases bem diferentes para nós. Por exemplo, tem muita receita que eles usam arroz cozido, muita receita que eles usam pão, o pão mesmo de forma, para montar a sobremesa. Então tem algumas coisas com cereais também que a gente não tá tão acostumado a ver em sobremesas, que pra mim não são tão interessantes. A maioria das receitas desse livro não tem foto, tá? Então tem só algumas técnicas que tem foto de passo a passo, quase todas as receitas não tem fotos, eu vou até mostrar pra vocês, para dar um exemplo. Então aqui, ó, em alguns casos eles têm o passo a passo, mas tem muita receita mesmo que não tem foto. É mais quando tem uma técnica. Quando eles estão mostrando uma técnica, eles colocam as fotos. Mas a maioria das receitas é assim, ó. A receita, modo de preparo, os ingredientes, sem a foto. Antigamente era muito caro para produzir tudo isso de receita com as fotos, né? Acabava deixando o projeto muito caro e demorava muito para ficar pronto. Então é uma característica bem comum dos livros antigos de gastronomia. Eles escolhiam uma ou outra coisa para colocar foto. Hoje em dia isso é bem comum pra gente, né, porque a gente acaba aprendendo tudo na internet, né, vendo vídeo, tudo é YouTube, tudo é curso online. As coisas estão muito rápidas e muito práticas, mas lá em 2002 não era tão fácil assim, não era só o chefe lá escrever ali o e-book e fazer uma foto, então muita coisa não tem foto. E pra mim isso é um ponto bem negativo, porque principalmente como são receitas assim, francesas, receitas diferentes, às vezes eu lendo ali eu não consigo identificar de que jeito que essa receita vai ficar. Então isso pra mim é péssimo, tem várias receitas que eu acabo não fazendo porque eu realmente não consigo imaginar, não consigo ter criatividade ali pra entender de que jeito que aquela receita vai ficar. Muita receita eu fiquei bem curiosa mesmo, joguei no Google e também não achei nada da receita pronta, então acabou ficando muito vago. Eu preferia que tivesse assim 1/3 das receitas, sabe? Não precisava nem ser metade, 1/3, mas que fossem todas ilustradas. Então, para vocês saberem, quem gosta de livro bem ilustrado, esse não é. Eu tive alguns problemas ali com algumas receitas que eu não consegui testar, porque eu não achei nada no YouTube, nada no Google e não tinha uma ilustração para me dar um norte. Pra ver que é um livro bem desatualizado, porque em todas as preparações eles sempre recomendam panela de fundo triplo, panela de inox, e hoje a gente tem outras panelas que são melhores para confeitaria. Em muitas receitas eles também indicam as colheres de pau, que hoje também a gente não usa mais na confeitaria. Eu achei também, gente, as receitas um pouco incompletas e sem padronização. Por exemplo, tem receita aqui que ela tá super completa, que tem dica do chefe, dicas de variação da receita, enfim, um monte de coisa. E tem outras que acaba do nada, que eu tô lendo ali a receita, de repente acaba com um coloque no forno por 20 minutos, ponto. Não fala sobre empratamento, não fala sobre sabor, sobre textura, sobre como servir, e outra já tem um monte de informação.
Então ele é um livro que eu acredito que você tem que ter uma noção de confeitaria, senão você vai ficar meio perdido, porque tem algumas receitas que são bem vagas mesmo e tão incompletas. Até uma receita que eu tava fazendo e ela finalizou bem assim, com leve ao forno. Não disse a receita se come fria ou quente, não disse se precisa de descanso, se pode desenformar assim que sai do forno. Então ele não é tão assim detalhado. Tem umas que são e tem umas que não são, como eu disse, sem padronização. São 346 receitas ao todo, eu não fiz todas, eu fiz várias delas, mas como eu disse antes, tem muitas ali que não dá pra entender bem, né, ao meu ponto de vista, pelo menos, como ela vai ficar. Aí eu dava uma olhada nos ingredientes e não me chamava tanto atenção, então teve várias que eu não fiz. Mas tem muita coisa de técnicas básicas, muita coisa de creme, de ganaches, de técnica boa, assim, de receita básica. A confeitaria francesa, né, é o berço da confeitaria. Então, se você precisa aprender a parte de bases, eu recomendo esse livro. Todos os cremes, todas as massas tem aqui, tá? Massa folhada, massa sablé, massa brisée, todas tem nesse livro. Toda aquela parte de cremes e de massas base, eu acho que todo confeiteiro precisa saber, precisa ter essa base. Se for o seu caso, se você está começando a estudar confeitaria agora, ou se, por exemplo, você trabalha só com doces brasileiros, não tem muita noção das massas, um genois, uma babaroa, uma massa de torta, massas de bolo clássicas, cremes à Bayonne, inglese, pâtissier. Toda essa parte de bases mesmo, se você não tem, eu indico sim esse livro. Aprendi todas essas bases na faculdade e na pós-graduação, então esse livro ele me serve de livro de consulta hoje. Não trabalho e é muito difícil usar esses cremes bases, mas eventualmente quando eu preciso, eu acabo consultando aqui. E é isso, eu tentei resumir um pouquinho desse livro para vocês verem aí se vai valer a pena estar adquirindo, e eu espero que vocês tenham gostado.